Muito bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra, para desfrutar da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Eu quero, antes de ministrar a palavra, fazer uma oração, falar com Deus. Amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho pedir que o teu Santo Espírito flua através dessa mensagem, através desta pregação, que vidas sejam abençoadas e tocadas pela tua santa palavra. Em o nome de Jesus Cristo e ao Senhor Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Por isso, Espírito Santo, tem essa liberdade de se mover e abrir o nosso entendimento pela sua palavra. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Estamos aí mais uma vez, os irmãos estão se achegando, né? Minha irmã Marinês está aí, a mãe da minha nora, minha irmã Ana Laura está aí também, minha irmã Vera Eleutério, minha irmã Maria Márcia Medeiros de Paula, está aí meu irmão Conceição, meu irmão Marcos. Glória a Deus, os irmãos se achegando aí, em nome de Jesus. Minha amada esposa, louvado seja Deus. Meu irmão que está se chegando aí, todos que vão ouvir a palavra de Deus. Irmãos, sabe que o pastor não demora muito, né? E o pastor já vai entrar já na mensagem, em o nome de Jesus. Então, eu vou começar aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Estou com o entendimento aqui que o Senhor me deu. Efésios, capítulo 5, versículo 14. É maravilhoso aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Está aí minha irmã Maria Costa, glória a Deus. Então vamos para a palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 14 diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Senhor Deus, Ele quer esclarecer muita gente. Ele quer iluminar a vida de muita gente, abrir o entendimento de muita gente através da palavra, das escrituras. Inclusive o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aqui ele está dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Irmão, nós que aceitamos a Cristo, nós que cremos no Senhor, nós temos que fazer a diferença. E qual é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve? É a nossa fé, é a nossa comunhão, é a nossa intimidade com Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas não despertam para isso. E muitas das vezes não há diferença entre um crente e uma pessoa descrente. Por quê? Porque às vezes a pessoa não vive a fé em Cristo. Ela não tem aquele entendimento da palavra, como aquelas pessoas que são descrentes. E Deus está falando: desperta. Você precisa entender a palavra para que você seja iluminado, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, para que coisas gloriosas aconteçam na sua vida. Então, o desejo de Deus é que a gente se levante dentre os mortos, dentro daquelas pessoas que não têm entendimento da palavra, que estão mortos, né, nos seus delitos e pecados, que não têm a comunhão com Deus, estão separados de Deus. E a gente tem que ser diferente. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, em o nome de Jesus. Agora, o que está falando muito ao meu coração é sobre despertar. Desperta tu que dormes. Por quê? Então eu vou te dar alguns exemplos. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 26. Está chegando aí minha irmã Lucilene, glória a Deus, minha irmã Maria Luísa, meu irmão Anderson, glória a Deus. Olha o que diz Efésios 4, 26, pessoal. Efésios 4, 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz aqui que a gente pode até se irar, mas não pecar. Quem nunca se irou? Quem nunca teve um momento de raiva? Nós somos seres humanos. Nós somos sujeitos a isso. Isso não quer dizer que a gente vá pecar.
Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, ele se irou. Quando? Quando as pessoas estavam lá no templo vendendo, irmãos, bois, vacas, pombos, fazendo negócio dentro da igreja. E ali veio uma ira santa. E Jesus expulsou todos os vendedores do templo. Então você conhece bem a história. Então, a ira de Jesus era uma ira santa, uma ira contra o mal, contra o pecado. Agora, nós devemos tomar cuidado com aquela ira carnal, maligna, quer dizer que é do ódio. Irmãos, a ponto da pessoa fazer até besteira. Então, nós podemos até irar, mas não pecar. E ele diz aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer aqui? Que muitas das vezes tem pessoas que se ira, guarda ódio no coração, guarda mágoa no coração e fica o dia todo com aquele ódio, com aquela mágoa remoendo. E o sol se põe aqui no nosso país, né? Aqui pelo menos em São Paulo, 6 horas da tarde o sol está se pondo. Já é a virada do dia. Na realidade é a virada do dia. Então vai entrar a noite. Então ele está falando aqui, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, sobre o seu ódio, sobre a raiva que você está no coração. É isso que ele quer dizer. Não deixe lugar ao diabo. Por quê? O diabo vai se aproveitar da situação. Então, quando a pessoa ficar remoendo e carregando esse ódio, vai fazer mal para ela e o diabo vai tirar proveito. E nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Perdoe se porventura no seu coração você tem algo contra alguém. Porque se você deixar isso crescendo, a malignidade satânica também vai estar crescendo na sua vida. Não deixe isso acontecer, perdoe. Se você não tem forças para perdoar, fala com Deus, em o nome de Jesus. Ele vai te dar graça, ele vai capacitar você, como ele fez com José. Porque quando nasceu Manassés, ele falou, Deus me ajudou a esquecer o que os meus irmãos me fizeram. Então tem muita gente que precisa despertar, irmãos, porque ela está dormindo com ódio, está dormindo com raiva, e ela precisa se levantar e deixar Cristo esclarecer na vida dela, iluminar a vida dela. Então não durma com ódio, não durma com raiva. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer contigo. Perdoe, libera o perdão. Não, olha, mas o ódio, irmãos, a mágoa é um veneno mortal, que machuca, que perturba, que tira a paz. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é Mateus capítulo 13, está esquentando aqui, olha o que diz, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, o versículo é 24, eu não vou ler todo o texto, senão fica muito extensivo, tá? Mas olha o que diz aqui, ó. Presta atenção nesse entendimento, nessa revelação que é maravilhosa. Propôs-lhe, eu vou ler o versículo 24 em diante. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no trigo, no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vamos entender isso aqui? É claro que Jesus está fazendo aqui uma comparação, né? Do trigo e do joio. O que isto quer dizer daquelas pessoas que estão na igreja? Mas nem todos que estão na igreja são trigo. Muitos são joios, que são aqueles que semeiam discórdias, que provocam escândalos. Se você ler depois a explicação do versículo 36 e diante, você verá isso. E por que o joio estava no meio deles? Porque foi semeado. Mas quem semeou? Se você ler a explicação, você vai ver que foi inimigo, que foi o Satanás, que foi o diabo. E por que ele conseguiu semear? Porque todos dormiram. Irmãos, quando o crente, o cristão dorme, o diabo se aproveita da situação. Jesus falou algo muito importante, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se a gente vacilar, o diabo vai semear, irmãos, o mal na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Você quer ver o negócio? O entendimento que Deus me deu aqui, no versículo 27, diz assim, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Isso aqui, irmãos, é tremendo o entendimento que eu quero trazer para vocês, no nome de Jesus. Quando os servos perceberam e foram falar com o pai de família: mas espera aí, você não semeou boa semente? Como que surgiu aí o joio? O joio é parecido com o trigo. Como que ele surgiu? Quem fez isso? Ele falou: o inimigo fez isso. O inimigo se aproveitou da situação e lançou e semeou o joio. Irmãos, às vezes, se a gente não vigiar, não tomar cuidado, tem pessoas que vão se aproximar da gente com pinta de crente. Porque o joio que Jesus quer dizer é aquela pessoa que tem jeito de crente, pinta de crente, mas não é crente. Não é cristão. Tem jeito de evangélico, mas não é. E essas pessoas, quando entram na nossa vida, se a gente não vigiar e orar, a gente não vai perceber, pessoal. E a gente, se não tomar cuidado, abre até o coração para essa pessoa. E esse tipo de pessoa, ela é colocada por Satanás, irmãos. E essa pessoa começa a semear discórdia, começa a semear contenda, disse-me-disse, fofoca e outras coisas mais. Começa a jogar um contra o outro e até mais, hein, pessoal? Até mais. Provoca um ódio, uma raiva tão grande de um para com o outro e separa até os maiores amigos. Irmãos, depois começa a surgir os escândalos, começa a surgir coisas terríveis por causa dessas pessoas que são joios, irmãos. Tem gente que são joios na nossa vida. Parece aquele santarrão, parece aquela pessoa que é muito de Deus, mas, irmãos, toma cuidado. Porque aqui no versículo 26 diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. O joio não aparece na hora não, irmãos. O joio vai aparecer com o tempo. É com o tempo que o joio aparece. É quando começa a crescer, quando começa a frutificar. Quando está na semente, não, irmãos. Toma cuidado, porque tem gente que quer ser joio na sua vida. Quer provocar discórdia, quer semear, irmãos, na sua família destruição. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas, irmãos, que não semearam a educação na vida dos seus filhos? E com o passar do tempo, né, quando chega certa idade, tem alguns que vira a cabeça, fica enfeitiçado. E por que isso aconteceu? Porque alguma coisa ruim foi semeada na vida dela. Tem muito joio por aí, irmãos, semeando coisas ruins. E muitas das vezes isso acontece, por quê? Porque nós dormimos. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos estar atento, como nós vimos lá: desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo vai te mostrar, Cristo vai te esclarecer. Então nem todo mundo que diz que é seu amigo, nem todo mundo que diz que é profeta, que é pastor, que é obreiro, que é membro, seja quem for, irmãos, diz que é seu amigo, não é. E você vai perceber, não na hora, é com o tempo, quando ele semeou a desgraça, quando ele semeou coisa ruim. E se a gente vê aqui, isso aconteceu. E quem faz isso? Satanás. Então, selecione as suas amizades, vigie, veja com quem seu filho está andando, veja quem são seus irmãos de verdade, eu estou falando em Cristo, seus amigos de verdade. Esteja atento, tem muitas pessoas que se aproximam da gente para espiar nossas vidas, para saber como vivemos, para saber dos nossos negócios, das nossas privacidades, mas não se importam com a gente, porque eles fingem que se parecem com a gente, que se identificam com a gente, mas de jeito nenhum, irmãos. Pode ter certeza que é falsidade. O joio é falso, ele não é verdadeiro, ele só parece com trigo, mas não é. Então, vigie, desperta, tu que dormes. Deus colocou essa palavra no meu coração, mas tem mais. Eu quero trazer agora Lucas 22, um outro motivo. Lucas 22. Eu não estou lendo todo o texto para não ficar muito extensivo. Lucas 22, versículo 44, tá, pessoal? Olha o que diz. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue
que corriam até o chão. Então Jesus posto em agonia. Essa palavra agonia é muito profunda, pessoal. É quando a pessoa está se agonizando, agonizando para morrer, para a morte. Então Jesus foi posto em agonia, porque ele estava para morrer, estava agonizando. Mas o que ele fez? Aí orou mais intensamente. Ele orou, irmãos. Geralmente, quando a gente está numa aflição muito grande, numa tribulação tão grande, às vezes não é nem agonia, porque a agonia já é um passo para a morte. Às vezes a gente, irmão, desiste, a gente desanima, mas Jesus não. Jesus, mesmo sabendo que ia passar pela morte, pela cruz, queria ser traído, aí que ele orou, buscou, se fortaleceu em Deus. E a Bíblia diz que o seu sangue se tornou, o seu suor se tornou grandes gotas de sangue. Mas olha o versículo 45, diz aqui: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, quantas pessoas não estão dormindo de tristeza? Quantas pessoas, irmãos? Irmãos, às vezes nem oram mais. Às vezes está passando um momento tão crítico na sua vida, tão triste, que não busca o Senhor em oração. Busca a Deus. Tem muita gente que vai dormir, irmãos, triste, preocupado, ansioso. Não, isso faz mal, você vai perder noite de sono, vai te incomodar, irmãos. Você vai ter noites mal dormidas. Não, desperta tu que dormes. Jesus falou assim: por que estás dormindo? Porque eles estavam dormindo de tristeza. É errado dormir? Não, porque dormir é um descanso. Mas no caso deles, não. Jesus, por que vocês estão dormindo? Vocês precisam orar. Vocês estão tristes. Tem alguns que estão até em depressão, irmãos. E precisa orar, precisa se fortalecer em Deus, buscar essa unção que despedaça todo o jugo. Falou: ore, vocês estão muito tristes, vocês podem cair em tentação, está vindo uma aprovação muito grande aí, e vocês não vão aguentar, vocês precisam orar. Irmãos, uma certa vez eu li, e a primeira vez que eu li, quando o apóstolo Paulo fala assim: quem entristece que eu também não entristeça. Irmãos, isso é muito profundo. Nós estamos falando de um homem que teve um encontro com Deus, subiu até o terceiro céu, ressuscitou mortos. Irmãos, ele está mostrando ali o lado humano. E o nosso Senhor Jesus Cristo, então, que também, irmãos, se entristeceu até a morte e foi falar com Deus, teve que orar muitas vezes, 3 vezes ele teve que orar naquele momento. Deus não quer que você durma de tristeza. Pastor, como que eu não vou ficar triste? Se eu não sabe como está meu casamento, meu filho, se eu não sabe como está minha situação financeira, como que eu não vou ficar triste? Eu estou até sem forças, eu não consigo nem comer mais, não consigo mais fazer as coisas. Quando vou dormir, é dormir de tristeza, eu não tenho ânimo mais para nada. Ei, desperta tu que dormes, levanta, Cristo vai te mostrar, Cristo vai esclarecer o que você tem que fazer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não faça isso não, não se entregue não, Deus é contigo, Deus vai mudar a tua história. Em o nome de Jesus, Ele vai te dar alegria completa, a alegria que você necessita. Ele é Deus, acredite nisso. Depois, você continuar lendo, você vai ver que Pedro se afastou de Jesus, acabou negando Jesus, porque naquele momento era para orar. Ore. Eu não sei como está o seu coração. Se você está enfrentando algum tipo de tristeza em relação a algum tipo de sofrimento, busca Deus. O Espírito Santo vai te consolar, Ele vai te fortalecer. Eu sei que, de repente, tem alguém que está aí me ouvindo, que sofreu uma decepção muito grande e há muitos anos vem sofrendo de tristeza, vai dormir com tristeza. Não, em nome de Jesus, se alegre. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, busca a Deus. Ele vai te esclarecer, desperta. Desperta, tu que dormes, em nome de Jesus. Eu quero te mostrar outra coisa. Mateus capítulo 8. Eu estou pegando só o entendimento que Deus deu para a gente. Mateus capítulo 8, versículo 24. E diz assim, pessoal. Eu vou ler o 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo.
Ah, irmãos, é esse sono que nós devemos ter. O sono da fé, o sono do descanso em Deus. É esse sono que Deus deseja. Não importa, irmãos, as turbulências, não importa as tempestades, pode estar enchendo o nosso barco. Tem outra passagem que diz que Jesus estava dormindo sobre a almofada. Irmãos, a tempestade ela é violenta. Imagine o estrondo dos relâmpagos. Imagine, irmãos. Mas aqueles relâmpagos, aquelas trovoadas, aquela tempestade, aquela chuva que caía sobre ele, não incomodou. Ele estava dormindo, não o sono de tristeza, mas o sono da fé, não o sono do medo, mas o sono do descanso. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmãos. Em nome de Jesus. O salmista Davi lhe disse: eu deitei e me dormi, porque o Senhor me fez habitar em segurança. Jesus estava descansando do temor do mal. Ele sabia que Deus estava com ele ali. E os discípulos ficaram apavorados. Perderam a paz na tempestade. E quantos não estão perdendo a paz na tempestade, nas lutas, nas trovoadas da vida? Quantas pessoas estão com medo, estão apavoradas porque estão surgindo tempestades? Alguns nem a tempestade surgiu, só está formando as nuvens e ela já está desesperada. Ou de repente começou a relampear, a pessoa já fica apavorada. E eu estou falando espiritualmente em relação aos problemas, mas em um nome do Senhor Jesus Cristo. Descanse. Irmãos, quando você for dormir, fale com Deus antes de dormir. Irmãos, Ele vai guardar o seu coração em paz. Você vai ter uma boa noite de sono. Em o nome de Jesus. Porque se você for dormir triste, preocupado com medo, sua mente vai ficar trabalhando. Você não vai ter paz. Deus quer que você descanse. O sono da fé, crendo que tem um Deus que te protege. Enquanto você estiver dormindo, seu coração vai estar velando. Deus vai estar cuidando de você. Em nome de Jesus. Pastor, mas amanhã, esqueça o dia da manhã, ele pertence a Deus. Deus já está lá no futuro, ele sabe o que fazer, você só tem que confiar. Ah, mas semana que vem, não importa. Para de se preocupar com o dia de amanhã, vai descansar. É uma tempestade que está se formando aí, pastor, uma audiência, é um problema sério que eu tenho que resolver. Ei, descansa no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Há uma ameaça que surgiu aí, pastor, você precisa de ver, a pessoa está me ameaçando, me colocar até na justiça. Não fica com medo, não. Fique em paz. Deus vai fazer justiça, Ele é Deus. Não é que estão me incriminando, é que estão falando isso, falando daquilo. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, vai descansar. Talvez alguém está usando a língua dela para te açoitar. Mas fica tranquilo, Deus conhece o seu coração. Vai descansar em paz. Jesus levantou ali, repreendeu aquela tempestade, aquele mal, irmãos, e caiu por terra. Então, Deus não quer que você durma com medo, preocupado, ansioso, mas Ele quer que você tenha um sono da fé. Vai descansar, irmãos. Pratica o Salmo 23 na sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmãos. Ele vai te deitar em verdes pastos. Os pastos de Jesus não são pastos secos, não, irmãos. Ele vai te levar às águas tranquilas, não águas de perturbação, não. Ele é o nosso Deus. Ele vai te ungir e vai fazer o seu cálice transbordar, irmãos. Ele vai preparar uma mesa diante dos seus inimigos. Ele é Deus, irmãos. Ele vai suprir as tuas necessidades, você vai ter o seu pão. Não se preocupe, não. Você pode passar até pelo vale da sombra da morte. Não importa. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte. Mas fica tranquilo, Ele é contigo. Ele te guarda a sua entrada, a tua saída. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Em o nome de Jesus. Então descanse nele. Desperta, tu que dormes. Não deixe o medo tomar conta do seu coração, o desespero tomar conta do seu coração. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que tem tirado a sua paz a partir de hoje. Deixe isso de lado. Não deixe isso preocupar você. E eu vou mostrar aqui para você algo muito importante. Você quer ver? Salmo 127. Eu não preparei, mas eu acho que é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Salmo 127, versículo 1.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Fica tranquilo. O Senhor guarda. O Senhor não dorme. Irmãos, Ele vai te ajudar a edificar a sua casa, a sua vida. Ele é um sábio arquiteto. Ele sabe fazer a coisa. Ele sabe fazer a construção. Ele sabe a estrutura, quer dizer, o seu fundamento. Se ele já pode colocar algo mais. Se não pode, ele vai te dar estrutura para colocar algo mais na sua vida. Fica tranquilo. Deus sabe fazer a coisa. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, quem fica preocupado, irmãos, aí levanta de madrugada preocupado, repousa à tarde, não dorme direito. Deus está falando que Ele dá aos seus amados o sono. Você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus. Ele vai te dar o sono, Ele quer que você descanse. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, irmãos. Eu citei, mas eu vou ler para você. Salmo 3,5 diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele está dizendo, eu acordei e dormi. Isso é bonito. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Glória a Deus, irmãos. Não tenha medo, não. Quando você for dormir, vai dormir tranquilo, crendo que o Senhor está operando. Deus é espírito, irmãos. Nosso Deus não dorme, mas Ele quer que você durma, que você descanse, confiando nele. Capítulo 4, versículo 8, olha o que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eita glória! Em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar, morar em segurança. Deus é contigo. Acredite nesta palavra. E eu vou finalizar aqui, que é um assunto muito importante. Desperta, ó tu que dormes. Olha que coisa linda. Marcos capítulo 3. Eu vou ler esse... 13. Versículo 32. Marcos 13, 32. Diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Jesus está voltando. Oh, glória! Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nem os anjos de Deus sabem, mas nem o Filho sabe, só o Pai. Irmãos, e nós devemos estar preparados. Nós não podemos dormir o sono da morte, o sono do pecado. Não, irmãos. Mas dormir o sono da santidade. O sono da fé em Deus, em Cristo. Porque Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E para sempre estaremos com o Senhor, irmãos. Em o nome de Jesus. Essa é a maior bênção. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esteja preparado para esse grande dia. Esse dia será tremendo para a glória de Deus, para o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa. Quando Ele fala dormindo aqui, é despreocupado, fazendo pouco caso da volta de Cristo. É como aquelas 10 virgens e tantos outros exemplos, né? 5 eram sábias, mas 5 eram tolas. Temos que estar cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, se santificando para a volta do Cristo vivo. E eu, irmãos, vou dizer para vocês, eu acho que não está longe não. Se naquela época, há mais de 2000 anos, ele já falava da volta de Cristo, imagine hoje, irmãos. Oh, esse dia será glorioso. É como eu costumo dizer, irmãos, quando chegar lá esse dia, eu quero abraçar Jesus, irmãos. Eu quero dar um cheiro nele.
Eu quero dizer para ele, eu te amo, olhar nos olhos dele, como chamas de fogo, beijar os pés dele, irmãos. Que coisa linda. Ouvir a batida do coração dele. Que privilégio. E para sempre estaremos com o Senhor, para sempre. Então não vamos dormir, não, o sono da morte. Não, o sono do pecado, não. Vamos nos preparar para esse dia tão glorioso, porque é o fim da nossa fé, a nossa salvação, irmãos. Oh, glória, Deus seja louvado. Então, qual é a mensagem de hoje? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer, vai mostrar, vai te iluminar. Nós vimos aqui que tem alguns que estão dormindo. Estão dormindo com ódio no coração, deixando só se pôr sobre a ira, sobre a mágoa. Não, libera o perdão. Deus quer que você durma em paz, com o coração aliviado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui também que o inimigo semeou o joio, porque eles dormiram. E muitas das vezes, se a gente não vigiar, o inimigo vai semear o joio na educação dos nossos filhos, que tiveram uma boa educação, o inimigo vai vir, vai semear. Por isso sempre está falando, sempre está ensinando, sempre falando. Se a gente tomar cuidado, o inimigo vai semear joio no corpo de obreiros, no corpo de membros da igreja, na igreja, nas amizades. O joio está por aí, ele parece que é uma pessoa legal, mas não é usado pelo inimigo, pelo Satanás, irmãos. Claro que nós devemos orar por ele, mas toma cuidado, tem muito joio por aí, que parece que é legal, que parece que é bom, mas não é não. Guarde o seu coração e vigie, seja sábio, tenha discernimento. Nós vimos também que os discípulos estavam dormindo de tristeza, porque não estavam orando, não colocava diante de Deus, ia dormir preocupado, com medo, ansioso. Não, que isso não aconteça com você. A partir de hoje, não durma com tristeza no coração, não. Irmãos, chega diante de Deus, fala, Deus, eu coloco diante de Ti as minhas necessidades, por aquilo que eu estou inquieto, que eu estou ansioso, eu estou muito preocupado. Deus, eu estou triste por causa disso, por causa de fulano, por causa dessa situação, mas em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida, os meus problemas, eu coloco diante de Ti, meu Deus, a minha vida, espírito, alma e corpo e tudo que é meu, eu entrego ao Senhor os meus caminhos, e eu sei que eu posso confiar. Aí você vai dormir em paz, vai vir uma paz no seu coração, vai dominar uma paz aí tão imensa como o rio, irmãos. E nós vimos também que Jesus também estava dormindo, mas dormindo no sono da fé. Oh, glória, o sono da ousadia, da intrepidez, esse sono que Deus quer que a gente tenha, que a gente descanse nele na fé. E finalizando, não vamos dormir na volta de Cristo. Vamos estar preparados, atentos para esse grande dia. Ô, irmãos, que coisa linda. Eu tinha duas mensagens, eu estava até falando com a minha esposa, mas Deus sabe todas as coisas. Deus seja louvado. Eu quero orar, eu quero falar com Deus. Vamos unir a nossa fé agora, em o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e oremos. Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas é o teu Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A tua palavra é digna de toda honra e de toda glória. Deus, desperta-nos. Oh, Deus querido, levanta-nos dentre os mortos, e nos ilumine, nos esclareça, nos mostre o teu querer, a tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo, neste momento, queremos aproveitar e entregar, oh meu Pai, os nossos desejos, as nossas vontades, as preocupações, as ansiedades, o dia da manhã, queremos entregar ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor diz na tua palavra que nós devemos lançar toda a ansiedade, todo o cuidado diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado da gente. E eu creio nisso, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor supre as nossas necessidades, que o Senhor nos dá o pão de cada dia, e que o Salmo 23 é a tua palavra na vida daquele que crê, e nós cremos, ó Deus. Manifeste o teu poder sobre cada vida, sobre cada pessoa, e arranque tudo aquilo que não provém de ti. Arranca, meu Deus, arranca da sua vida, do seu coração, do seu espírito, das suas emoções, aquilo que não provém do Senhor. Arranca da alma desta pessoa, Pai, aquilo que é contra a tua palavra. Ai, santifica a tua igreja, abençoe o teu povo, traga libertação e cura, opere milagres, opere maravilhas
oh Deus, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, e livra-nos do joio, livra-nos das tentações, livra-nos, Deus, dos falsos irmãos, dos falsos cristos, dos falsos pastores, dos falsos mestres, nos dê discernimento, porque, meu Deus querido, Deus amado, sabemos que quando a igreja dorme, o inimigo entra e semeia discórdia, escândalo e tanta coisa ruim. Meu Deus, quantos filhos que não tiveram uma boa educação, que os pais semearam, investiram em uma boa educação, mas infelizmente alguns, meu Deus querido, se deixaram se contaminar por causa do joio e a gente nem percebeu. Mas, meu Deus, abre o nosso entendimento para que possamos crescer na fé e aprender mais do Senhor. Pai amado, nós confiamos em Ti e entregamos tudo ao Senhor para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus, te damos graças, amém e graças a Deus. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus, que coisa linda, hein pessoal, Deus é bom, que presença gloriosa, como Deus tem nos usado, como Deus tem nos abençoado grandemente, em o nome de Cristo Jesus. Que essa palavra fique fincado no seu coração, irmãos, que seja uma anestesia para a sua alma, que seja um rio de paz no seu coração, para as suas emoções, em o nome de Jesus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento, em o nome de Jesus. Depois compartilhe essa mensagem, em o nome de Jesus, essa live. Depois meu filho vai enviar lá para o YouTube, logo em seguida. A gente está enviando tudo para lá, pessoal, para não perder o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem de mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. Uma mensagem que Deus me deu, pela misericórdia, eu preguei e eu parei para ouvir. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Mas lembrando, eu sempre falo isso, Elias pensou, só tem eu, Senhor, não tem 7.000 aí, irmãos, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus espalhados aí, e glória a Deus por isso. Tem gente que não está nem no altar, mas uma bênção, irmão, para pregar a palavra, para falar de Jesus. Ah, aquele amor, irmãos, oh, como é lindo isso, a pessoa colocar o coração quando ela fala de Cristo, quando ela fala do amor de Deus, e a gente vê que a pessoa tem compaixão, tem misericórdia pelas pessoas. Isso é bom demais, irmãos. A pessoa que é de Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas, não discrimina ninguém, é diferente, é uma pessoa que quer o bem, ela quer até que aquela pessoa cresça até mais do que ela. O amor cristão nos constrange, irmãos. Eu acredito nisso porque a palavra de Deus diz isso. Louvado seja Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente nessa live aí, abençoada. Tá aí minha irmã Magda, ô glória a Deus, Deus te abençoe, viu Magda? Que prazer tá na nossa live aqui, participando. Minha irmã Graça Duarte, minha irmã Kátia Carvalho, né? Meus irmãos, minha irmã Carmen, né? Minha irmã Antônia, minha irmã Graça. Ô glória a Deus, meus irmãos aí, abençoadíssimos. E estamos na fé, domingo estamos tendo culto aqui em Itaquaquecetuba, mas eu não vou parar de fazer a live não, tá pessoal? Pode ter certeza que eu vou continuar, é uma direção que Deus me deu e vai continuar fluindo, em o nome de Jesus. Glória a Deus, viu? Que Deus abençoe vocês, em o nome de Jesus. Medite nessa palavra, eu sou limitado, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração, a Ele toda a honra e toda a glória. A minha irmã Vera também está aí na live, né? Minha irmã Bajulé, meus irmãos aí abençoados. Se eu esqueci de citar alguém, me perdoe, viu? Em nome de Jesus. Mas vocês são a bênção de Deus. Ô, glória! Boa noite, Deus abençoe. Ó, e vai dormir o sono da fé hoje, hein? Em nome de Jesus. Aí, minha irmã Kátia, Deus abençoe e fique na paz. Ô, glória!